Existe um lugar no planeta onde uma única passagem decide o destino de bilhões de dólares todos os dias. Um atalho tão importante que guerras, governos e impérios disputaram seu controle. Mas o mais impressionante é que ele foi construído em um lugar onde milhares de vidas foram perdidas pelo caminho. Como o ser humano conseguiu unir dois oceanos separados pela própria natureza? Quando olhamos para o mapa, existe um ponto onde os oceanos Atlântico e Pacífico quase se encontram: o Istmo do Panamá. Durante séculos, essa estreita faixa de terra foi uma barreira gigantesca. Quem quisesse cruzar de um oceano para o outro precisava enfrentar uma jornada brutal ao redor da América do Sul, navegando milhares de quilômetros extras por mares extremamente perigosos. Isso custava tempo, dinheiro e segurança. Então surgiu uma ideia aparentemente impossível: cortar o continente ao meio, não com um túnel, não com uma estrada, mas com um canal navegável capaz de transportar navios gigantes entre dois oceanos. Uma obra que mudaria para sempre o comércio mundial. Mas existe um detalhe que quase ninguém conhece. Os primeiros homens que tentaram construir esse canal fracassaram de forma tão catastrófica que o projeto foi considerado impossível. Os franceses chegaram ao Panamá no final do século XIX. Eles acreditavam que repetiriam o sucesso do Canal de Suez. Mas havia um problema. O Panamá não era um deserto, era uma selva, chuvas torrenciais, montanhas, deslizamentos constantes e um inimigo invisível: mosquitos. A malária e a febre amarela devastavam os trabalhadores. Milhares não resistiram às condições da floresta. Máquinas quebravam, encostas desabavam, o dinheiro desaparecia. E quanto mais escavavam, mais parecia que a natureza estava vencendo. O projeto entrou em colapso. O sonho havia se transformado em um desastre internacional. E foi justamente quando tudo parecia perdido que surgiu uma solução tão engenhosa que até hoje impressiona engenheiros do mundo inteiro. Daqui a pouco você vai descobrir por que o Canal do Panamá funciona como um gigantesco elevador para navios. Quando os Estados Unidos assumiram o projeto, perceberam algo fundamental. O erro dos franceses era tentar construir um canal ao nível do mar. O Panamá simplesmente não permitia isso. Então nasceu uma ideia revolucionária. Em vez de descer até o oceano, os navios seriam elevados. Foi criado um sistema de eclusas, gigantescas câmaras capazes de levantar embarcações de milhares de toneladas. Como um elevador. Só que movido pela força da água, os navios entram, os portões se fecham, a água sobe e a embarcação é erguida lentamente. Depois, segue para um enorme lago artificial construído no centro do país. O Lago Gatun. Uma solução que transformou o maior problema da obra em sua maior vantagem. Mas ainda existia outro obstáculo. Talvez o mais implacável de todos: as doenças. A verdade é que o Canal do Panamá talvez nunca tivesse sido concluído sem uma descoberta médica que salvou mais vidas do que qualquer máquina usada na construção. Já imaginou trabalhar em uma obra onde o maior perigo não era um desmoronamento, mas uma picada de mosquito? Os americanos iniciaram uma campanha gigantesca contra a malária e a febre amarela. Pântanos foram drenados. Áreas inteiras foram saneadas. Mosquitos passaram a ser combatidos em larga escala. Pela primeira vez, o índice de contágio começou a cair e a construção acelerou. Mesmo assim, a batalha estava longe de terminar. O maior desafio físico da obra era abrir caminho através das montanhas. No local conhecido hoje como Corte Culebra, toneladas de explosivos eram detonadas diariamente. Escavadeiras trabalhavam sem parar. Trens removiam milhões de metros cúbicos de terra. Mas as encostas continuavam desabando. Era uma luta constante entre engenharia e natureza. Após anos de trabalho extremo, o impossível finalmente começou a tomar forma. Quando o canal foi inaugurado, ninguém imaginava que ele se tornaria uma das armas geopolíticas mais importantes do planeta.
Estamos chegando na parte que explica por que essa obra ainda influencia a economia mundial todos os dias. Em 1914, o Canal do Panamá foi inaugurado e o mundo mudou. Rotas marítimas foram reduzidas em milhares de quilômetros. Mercadorias passaram a viajar mais rápido. Empresas economizaram bilhões. Marinhas ganharam mobilidade estratégica. Portos cresceram. Países enriqueceram. Mas o canal nunca foi apenas uma obra de engenharia. Ele se tornou um ponto de poder. Durante grande parte do século XX, ficou sob a administração dos Estados Unidos. Somente em 1999, o controle passou definitivamente para o Panamá. Hoje, milhões de toneladas de carga atravessam essa passagem todos os anos. Mas existe um detalhe curioso. O funcionamento do canal depende de algo extremamente simples: água doce. Sem chuva suficiente, menos navios podem atravessar. Uma das estruturas mais importantes do planeta depende diretamente do clima. E isso mostra algo impressionante. O Canal do Panamá não venceu a natureza. Ele aprendeu a trabalhar com ela. Durante séculos, 2 oceanos permaneceram separados por uma faixa de terra. Então o ser humano decidiu que aquele obstáculo deixaria de existir. O resultado foi uma das maiores obras da história. Uma cicatriz artificial no planeta que continua movimentando a economia mundial todos os dias. E enquanto bilhões de dólares atravessam esse corredor invisível, uma pergunta permanece: qual será o próximo obstáculo que a humanidade decidirá remover? Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque na próxima viagem vamos explorar outra obra que mudou o destino do mundo. E bem-vindo, onde tudo pode ser possível.